sem o Sua câmera está aberta? Ok, então vamos começar sem a palestra mesmo, não tem problema. E a gente, qualquer coisa, eu viro a câmera aqui para o meu computador, que eu não consegui colocar, não. Ok? Podemos começar? Fica à vontade. Ok. Então, eu gostaria de fazer uma nova prece, tá? Abrindo para eu explanar aqui. Santíssimo Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada por mais uma noite, mais um dia, né? Acordados aqui para ouvir a tua voz, para receber de ti a tua palavra, Senhor, para que a nossa mente possa ser condicionada a fazer a tua vontade, Senhor. Precisamos muito do teu auxílio, da tua orientação, e precisamos, Senhor, de coração aberto, receber e guardá-la em nosso coração também. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas e trabalhe na vida de nossas famílias, para que possamos entender os seus planos para nós aqui na Terra, que nos levarão, Senhor, a viver contigo a eternidade. Todos os teus planos são relatados na tua palavra e que possamos entender, assimilar, Senhor, que esses planos, que essas orientações bíblicas são para a nossa vida hoje, aqui. Não são vidas passadas, e sim exemplos de homens, Senhor, que viveram aqui na Terra, para hoje estarmos lendo e entendendo qual é a tua vontade para a nossa vida. Trabalha em nós, trabalha em nosso coração para a nossa salvação. Em nome de Cristo Jesus, nós te rogamos. Amém, Senhor. Vamos lá. Então, hoje eu quero começar aqui falando sobre Daniel, né? Daniel foi um menino cativo, né, que saiu de Judá pela invasão do rei Nabucodonosor, e aí ele, como um cativo, com várias pessoas, muitos cativos juntos, andam até, né, Babilônia. E esse percurso todo que leva de Judá a Babilônia é equivalente a 1.600 quilômetros. E, com certeza, isso foi feito a pé, porque, primeiro de tudo, eles se tornaram escravos, né? E não iriam em carruagens, tanto percurso, né? Só os soldados e aqueles que tinham nobres, né? É que faziam esse percurso em carruagens ou em cavalos. E aí, depois de andar esse tempo todo, Daniel e vários dos cativos, né, alguns entram na presença do rei, né, o rei tinha um plano de botar os jovens sem defeito, com aparência perfeita, aqueles nobres, os filhos dos nobres de Judá, eles entram para ser treinados no palácio do rei para servirem o rei. Então, como Jesus pedia, né, um cordeiro, uma ovelha ali sem defeito, esses meninos também, fala aqui no verso 4 do capítulo 1 de Daniel, fala assim: jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes, então, o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. É como se o rei Nabucodonosor quisesse purificá-los com sua ração agora real, né? Com o que tinha de mais nobre naquela nação pagã, e agora era oferecido a esses jovens todos, né? Não só os 4, né? Nós sabemos que tinham muito mais jovens, e somente esses 4, então, aceitam
o capítulo hoje é Daniel 1. Somente os meninos não aceitaram. E aí, interessante, né, como é colocado aqui na Bíblia, que eles chegaram, eles tinham nomes bíblicos, não é? Nomes que exaltavam a Deus. Por exemplo, Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, Deus me fortalece. Misael, quem é como nosso Deus? E Azarias, aquele a quem Deus ajuda. E aí passa, então isso incomodava também o reino de Babilônia, e ali eles mudam esse nome para nomes pagãos, de deuses pagãos, né, de Babilônia, para que aquilo soasse melhor, né, para que a coisa, quando chamassem os nomes, né, fossem nomes referentes aos deuses deles. E aí resolveu, então, Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Daniel, nessa época, tinha na faixa de 15 anos, mais ou menos, porque com 3 anos de alimentação, ele forma 18 anos no reino, para começar a assistir na frente do rei, né? Porque eram 3 anos de treinamento. Então, ele tinha essa faixa de 15 anos. E esse rapaz, depois de tudo que aconteceu em Judá, né? Vai cativo, andando, e percorre todo esse percurso, chega ali, ainda coloca-se um banquete em sua frente, mas ele, como ele no percurso, ele já entregou sua vida nas mãos do Senhor, ele chega e resolve firmemente não contaminar-se. Não só com a comida, irmãos, ele não se contaminou com toda a paganidade, com toda a influência, a vida na corte. Daniel viveu uma vida na corte. Ele era um nobre. Depois disso tudo aqui, nós conhecemos a história de Daniel. Ele cresceu, ele foi um exemplo. Homens dali do reino tinham inveja dele, do poder que ele exercia com o rei. E aí esse menino sai, né, da dificuldade absurda com essa idade e decide não contaminar-se com as coisas dessa terra, mesmo com a riqueza, com a nobreza, ele resolve não contaminar-se. Mas o que eu acho muito interessante no livro de Daniel, que nós sabemos que o livro de Daniel é um livro histórico e profético, não é verdade? Só que o primeiro capítulo de Daniel já apresenta logo que a alimentação de Daniel, o que ele fez para que ele pudesse receber as profecias, irmãos. E aí você vai para o primeiro capítulo da Bíblia, que é Gênesis, e você vê no primeiro capítulo, Gênesis 1, 29, conforme eu falei ontem, o livro inicial, tá? E você vê que o livro de Gênesis, no primeiro capítulo, Deus coloca ali o que deveria ser a alimentação do homem. E aí Daniel, aqui no primeiro capítulo, também tem, né, a sua alimentação. Então, Deus, ele mostra claramente que este livro profético, que aponta para a volta de Jesus, aponta também para Gênesis, que ele resolve o quê? Então, ele resolve ali pedir, né, que não se alimentasse, aí, verso 11, então disse Daniel, o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, aos teus servos, 10 dias, e se nos deem legumes a comer e água a beber, ok? Então, veja que ele volta, é lógico que aqui é uma tradução, mas ele volta, a raiz dessa palavra aqui é a raiz zeroim, lá de Gênesis 1, 29. É a mesma palavra que usa lá naquela alimentação de Gênesis 1, 29. E ele volta para o Éden. E nós sabemos que, ao Jesus voltar e nós vivermos, né,
Jesus vai implantar de novo o Éden. Tudo que Deus colocou, o sábado vai ser restaurado, a família vai ser restaurada e a alimentação vai ser restaurada também, né? Então, aqui mostra que para o futuro também a alimentação é restaurada. E hoje nós precisamos restaurar a nossa alimentação na terra. Se queremos ouvir a voz do Senhor, se queremos ter a presença do Senhor plenamente, precisamos entender que existem condições também, que fazem parte de nossa atitude. Nós temos que tomar atitudes de fazer a vontade de Deus, que é realmente a restauração do templo do Espírito Santo. Faz parte a restauração, fazer a mudança no nosso estilo de vida, ok? A implantação dos 8 remédios de saúde é para que nós possamos ter uma ligação maior com Deus. Não é o fato físico, como eu estava falando ontem, ok? Nós sabemos aqui que Daniel, ele conseguiu, né, ser os mais doutos ali, ele foi arguído pelo próprio rei, entendeu? Então, olha aqui, quero ler essa parte aqui com vocês. Ora, a estes 4 jovens, verso 17, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Continuando. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Gente, nós sabemos que a Babilônia foi depois, né, combatida e tal, e venceu o reino Medo e Persa. E esse menino que se tornou um homem, ele ficou aconselhando não só, aí nós conhecemos a história do dedo na parede, né? Aí, não só Nabucodonosor, mas Dario e Ciro. Esse homem aconselhou 4 reis. Beltesazar, que faleceu no mesmo dia, né? Nabucodonosor, Beltesazar, Dario e Ciro. Então, veja que mesmo dentro dos inimigos, Daniel era um sábio, temido. E aí a gente vê aqui no capítulo, né, 5, aliás, capítulo 5, 11, a mãe de Beltesazar, quando aparece o dedo na parede, a mãe de Beltesazar fala assim: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como na sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, mas, na verdade, chamando teu pai aqui, Beltesazar era neto, tá, de Nabucodonosor. Constitui o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Gente, quero dar uma continuidade aqui. Capítulo 6, 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, falando do rei Dario, tá? Então, veja que aqui também tem um relato do rei Dario, falando que o espírito de Daniel era um espírito excelente, e esse mesmo espírito que atuava em Daniel, hoje quer atuar em mim e em você. Amém? Esse mesmo espírito. Esse espírito era o espírito de Daniel? Não, de forma alguma. O espírito é o mesmo espírito, ok? Então, nós precisamos entender que
existem condições para receber essa maneira que o Espírito... A gente não recebe uma visita, irmãos, com a casa toda bagunçada, não é verdade? Nós recebemos o Espírito quando a gente faz realmente uma consagração, assim como Daniel fez. Resolve firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ontem eu falei sobre o princípio, né? Que são 3 as tentações, e que a primeira tentação, assim como Adão e Eva caíram, Jesus veio como o segundo Adão e mostrou que é possível vencer o apetite em cima da vontade do Senhor, na presença do Senhor. Deus vai dar força a nós e nós vamos realmente receber esse poder de vencer. Nós não temos poder algum. Daniel não tinha. Ele decidiu na mente dele: eu vou me consagrar, eu vou me dedicar completamente ao Senhor. E ali ele recebe, então, poder para vencer. Tá, irmãos? Então, e nisso tudo, irmãos, existe um fato que é o seguinte, agora indo para a técnica, tá? Existe um fato que é o seguinte: quando a gente come o alimento, esse alimento se transforma em sangue. Esse sangue, ele vai estar rico em nutrientes ou não, ok? Ou ele vai estar rico em gorduras, rico em toxinas através da alimentação industrializada. Então, vai depender do que eu coloco na minha boca, porque é o meu alimento que vira sangue. E esse sangue, ele vai para as nossas artérias, vai para o nosso cérebro, vai para o nosso coração, vai para os nossos músculos. Ele que é o combustível. E aí, esse combustível é o combustível que o Senhor quer que coloquemos na boca? Ou é um combustível danoso que vai estragar a nossa máquina? Ok? Então, a gente precisa entender isso, que o Senhor trabalha, sim. Muitas vezes, a gente coloca algum combustível que não é muito bom, porque a máquina é tão perfeita, que o combustível, que o corpo consegue até trabalhar com Coca-Cola, né, irmãos? Consegue. E engraçado que o Coca-Cola serve para mecânico, para limpar motor, para fazer vaso sanitário também, quando está ali preto, né, escuro, joga Coca-Cola, clareia o vaso sanitário. Mas a nossa máquina é tão maravilhosa, tão bem feita, como Davi fala isso, né, em Salmos, que maravilhosamente foi formado. Então, nós fomos realmente maravilhosamente formados, mas nós precisamos colocar o combustível certo, para que exista um equilíbrio orgânico, um equilíbrio mental, e esse equilíbrio vai receber a mensagem do Senhor, vinda do céu, e vai entender, vai assimilar, e vai conseguir conduzir pelo poder do Senhor. Ok? Então, eu queria falar aqui com vocês, mais um minutinho, em relação ao equilíbrio orgânico do nosso corpo, sabe? Que eu vou colocar aqui. Vocês já ouviram falar de equilíbrio orgânico? O ácido e o alcalino, tá? Alimentos alcalinizantes, nós precisamos estar em equilíbrio entre aqui 7,35 e 7,45, ligeiramente alcalino. E quando a gente está alcalino, o nosso sangue está rico em O2, tá? Está rico em oxigênio, que é o que a gente precisa, tá bom? Alimentos alcalinizantes, limão, amêndoas, frutas secas, legumes, preferencialmente crus, verduras, cereais integrais, frutas secas. Então, nós precisamos fazer 50%, no mínimo, dessa alimentação, tá? No nosso prato, 50% dos crus. E aí, nós vamos comer, então, arroz integral, feijão e preferencialmente crus. A gente passou a cozinhar tudo, irmãos, e não é comida cozida, que perde muito suas propriedades a comida cozida, tá? Nós vemos aqui também o que são acidificantes. Sal de cozinha comum, sem ser o sal marinho, açúcar refinado, cerveja, refrigerante, café, sacarina.
aspartame, óleo de milho, carnes, peixes em geral, queijos, feijões. Feijão também é um pouco mais, eu não tenho tempo suficiente agora para explicar melhor para vocês, mas os feijões também são um pouco mais ácidos, porque são cozidos demais, ok? Do que as comidas cruas. Então, manteiga, iogurte, arroz branco, gordura hidrogenada, todo mundo sabe, leite, ovos, tudo isso é acidificante do nosso corpo, vai causar dano no nosso organismo, vai gerar doenças para nós, entendeu? Inclusive os remédios, tá? Os remédios não têm efeitos colaterais? Os remédios têm efeitos colaterais, que são os danos. Ele acidifica. Geralmente você toma alguma coisa e afeta outra parte do corpo. Então, se a gente olhar aqui, ó, carnes, farinhas brancas, tudo isso, frituras, tá? Tudo isso é acidificante do nosso corpo e vai gerar um mau sangue para o nosso corpo, ok? Então, aí eu quero falar mais aqui, uma alimentação vegetal e longevidade. Um estudo foi feito lá em Loma Linda, tá? Com essas mulheres, pela Universidade Loma Linda, e percebeu que as mulheres vegetarianas e os homens vegetarianos viviam de 2 a 10 anos mais, tá? As mulheres de 2 a 5 anos e os homens de 4 a 10 anos, mas com qualidade de vida, tá bom? Foi feita essa pesquisa, tá? E aí eu mostro aqui para vocês, essa senhora aqui, ó, dirigindo, colocando gasolina, ela dirige, e nos Estados Unidos, para ter uma drive license, essa mulher tem 101 anos, e ela está aqui, ó, colocando gasolina no carrinho dela, tem a licença de motorista, tá? Esse homem aqui, ó, ele é surfista, está fazendo aqui, plantando bananeira, né? Ele tem 80 e poucos anos, tá? Irmãos, já estou avançada? Como é que é? Dá para ir ainda mais? Dá? Um pouquinho? Dá sim, doutora. Tranquilo. Tá conseguindo ver a tela? Sim. Tá, joia. Então, esse estudo aqui foi feito em 1976 a 88, tá? E aí foi feito esse estudo com 34 mil adventistas, tá? Para saber se o estilo de vida saudável afetava a sua expectativa de vida e o risco de contrair cânceres. Tá? O estudo concluiu que o hábito deles de consumir feijão, leite de soja, que não é mais leite de soja, lembra que é 1988, agora são leites vegetais, aveia, tá? Outros leites, porque soja já está transgênica, tomate e frutas, diminuiu o perigo de desenvolver certos tipos de câncer. O estudo também sugeriu que comer pão de trigo integral, tomar 5 copos de água por dia e consumir 4 porções de nozes por semana, não é comer castanhas todos os dias, 4 porções por semana, tá bom? Reduz as probabilidades de doenças cardíacas e concluiu que não comer carne vermelha ajuda a evitar cânceres e doenças cardíacas. O adventista médio vivia de 4 a 10 anos mais que o californiano comum, que não era vegetariano, tá bom? Então, aí a gente olha também uma outra pesquisa que foi feita as pessoas mais longevas do mundo. E dentro dessas pessoas, olha aqui de novo, Loma Linda, Califórnia, Nicoya, na Costa Rica, Sardínia, na Itália, Icária, na Grécia e Okinawa, no Japão. Essas pessoas, elas viviam muitos anos com produtividade, tá? E perceberam o seguinte, que esse médico Dan Burtner, que fez essa pesquisa, ele percebeu uma correlação entre fatores aqui desses povos, desses 5 povos mais longevos do mundo, que é convivência em família, não fumar, dieta baseada em plantas, vegetarianismo, tá? Exercício moderado, diário, engajamento social, estar convivendo entre vocês aqui, mesmo nessa pandemia. Esse engajamento social faz a longevidade aumentar. E comer legumes, grãos, lentilha, ervilha, feijões, comer esses legumes também, tá?
aumenta a longevidade, comer grãos, tá? Então, aqui queria mostrar rapidamente a evolução de pessoas. Olha, essa mulher aqui é a mesma que essa, gente. Olha, antes dela se tornar, né, crudívora, ela come comidas cruas e depois que ela se tornou. Olha essa outra moça aqui também, olha a pele dela, olha a pele depois, ok? Esse homem, olha, ele era diabético, tá bom? Tinha cintura 50, né, lá na América, 50 inches, né? A pressão dele 16/10 e o colesterol 300. Nós sabemos que o colesterol tem que estar na faixa de 200, tá? E aí, olha aqui, depois de 2 anos, esse homem, ó, emagreceu 100 pounds, né? 100 pounds. Ele curou da diabetes, a cintura de 50 foi para 32, a pressão de 16/10 foi para 9/6 e o colesterol de 300 foi para 130. Então, nós temos muitas oportunidades de ver que realmente a dieta ela faz uma diferença absurda na vida física, está mais do que comprovado isso. Agora, o interessante é o que ela faz no espiritual, muda muito. Nós conseguimos, a carne aumenta a nossa impulsividade, nossa ira, e nós precisamos entender que Deus precisa de um espírito mais manso, mas não é só o Espírito de Deus que vai fazer isso. Nosso estilo de vida modifica o nosso espírito, e nós precisamos ter mais brandura, mais tranquilidade, para conviver entre nós. E isso também faz parte da obra que nós temos que realizar. Existem coisas que Deus irá realizar. O impossível para nós é possível para Deus, mas o possível para nós, Deus não realiza. Ele espera que nós tomemos a posição de realizarmos. Ele nos dá força, ele nos dá capacidade, ele nos capacita para realizarmos as coisas que ele deixa para nós. Tanto que, para pregar para a nossa família, não vem um anjo aqui. Se a gente não pregar, Jesus não vai mandar um anjo fazer o nosso trabalho. Somos nós que fomos escalados para pregar. E Deus me escalou para pregar uma difícil tarefa, que é pregar realmente a mudança no estilo de vida. Não é fácil, tá? Eu falei isso ontem, eu comento muito, agradeço até a Valéria, está terminando o nosso tempo, agradeço a Valéria, tá? Por ter me chamado. Valéria é uma mulher de Deus também, e as dificuldades que nós temos quando pregamos essa mensagem é incrível, entendeu? O inimigo ataca mesmo. Essa semana que passou, aqui na porta da minha casa, meu marido foi assaltado, levaram o carro, nosso carro na frente da nossa casa, e queriam levá-lo, falaram que iam dar um tiro nele e tal. Ele conseguiu escapar de mansinho, e aí veio o vizinho gritando na minha casa que ele tinha sido levado e tal. O vizinho não viu ele fugir, entendeu? E aí orei a Deus, clamei, e aí o carro foi largado mais na frente, porque tem um alarme também no carro, e o carro foi largado mais na frente, a 500 metros. Aí depois eles travaram o carro, aí fomos descobrir como é que faz para destravar, para trazer para casa, sabe, irmãos? Então, são muitas lutas. Todos nós, né, temos muitas lutas aqui na Terra. E o inimigo combate mesmo com aqueles, assim como combateu com Jesus, combate também com aqueles que desejam fazer a vontade do Senhor. Isso é normal. Se nós estivéssemos no lado dos soldados do mal, nós teríamos muitas facilidades aqui na Terra. Diz que aqueles que amam Jesus têm dificuldades, né? E é verdade isso mesmo. E que nós tenhamos a certeza que também temos a providência. Assim como os 3 meninos entraram lá na fornalha, né, que Nabucodonosor colocou para eles, Jesus estava lá junto, salvando, né, aqueles 3. Nem um fio do cabelo, diz o relato, foi tocado. E mesmo que em nossa vida
nós perquemos a vida aqui nessa terra, tenhamos certeza de que Jesus estará chamando o nosso nome quando voltar. Que Deus nos habilite, nos prepare para realmente esse encontro maravilhoso em breve com o Senhor Jesus. E falta muito pouco, né, irmão? Que Deus nos abençoe. Amém, doutor, amém. Testemunho tremendo isso aí, viu? Deus seja louvado pelas Tem muito bênçãos que testemunho. Deus... Amém, minha irmã. Deus seja louvado. A nossa vida aqui é uma prova de que Deus realmente cuida de cada um de nós. A despeito de que possa acontecer, Deus será sempre fiel para com cada um de nós. E nós estamos realmente, doutora, muito próximo, mas muito próximo da volta de Jesus. Como diz o Natson Portugal, né, já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Doutora, nossa gratidão, nosso muito obrigado, que o nosso Deus continue te usando, te dando sabedoria, e que esse Espírito Santo, nosso Consolador, nos dê poder para colocarmos em prática esses conhecimentos. Eu quero convidar nosso irmão Juliano, que nos apresente agora o louvor de encerramento. Na volta, a nossa doutora fará a oração final. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, só há um meio de vencer, teu poder, que vem lá do alto, o teu poder, pra vencer o mal, o teu poder, está nossa esperança, concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, dá poder, nos dá poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder. O teu poder, que vem lá do alto, o teu poder, pra vencer o mal. O teu poder, está nossa esperança, concede o teu poder. O teu poder, que vem lá do alto, o teu poder, pra vencer o mal. Em teu poder, está nossa esperança, concede o teu poder, concede o teu poder. Amém, amém. Que esse poder seja abundante na vida de cada um de nós. Hoje é sexta-feira, estamos no dia de preparação para recebermos o Santo Sábado do Senhor. Desde já, que a bênção do Senhor esteja derramada na vida de todos nós, que tenhamos um dia de preparação para quando chegar as horas do sábado, já estejamos prontos. Hoje, pela noite, estaremos na Igreja Central com a nossa irmã Dora Ney Angélica. Doutora, as suas considerações finais e a sua oração, doutora. Então, quero terminar aqui fechando com o livro de Daniel 12, tá? Daniel 12, 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, Daniel, nesse momento, não entendia a palavra profética, não entendia tudo o que ele tinha passado, mas Deus falou para ele: encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim.
até o nosso tempo de hoje. E aí, termino aqui com Daniel 12, 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. E essa mesma palavra que o Senhor tem para nós. Descanse no Senhor, porque no fim dos tempos ele se levantará e ele se levantará para nos levantar e nós receberemos a herança do Senhor. Que o Senhor trabalhe em nosso coração para que realmente esse verso se cumpra em nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Então, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, porque este livro é um livro poderoso, um livro abençoado, o livro de Daniel. E a vida desse rapaz, Senhor, que se dedicou completamente a Ti, mesmo em tanta adversidade que ele teve em sua vida, tantas dificuldades pelo meio do caminho, Senhor, no início, no meio e no fim da vida dele. Mas sabemos, Senhor, que Daniel vai estar de pé quando Tu voltares. E assim, da mesma forma, Senhor, que o Senhor trabalhe em cada um aqui presente, em nossas famílias também. Que o Senhor trabalhe, e trabalhe também na sua igreja, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo, para que nós possamos realmente entender a profundidade da vida espiritual, a profundidade da convivência contigo, o respeito que temos que ter pela Tua vontade, Senhor, que ela tem que reinar em nosso coração e nossa mente. Que não vivamos para o nosso eu, mas vivamos realmente para fazer, cumprir a Tua vontade aqui na terra, Senhor. Somos Teus filhos, e que o Senhor não olhe para os nossos erros, nossos pecados, mas olhe, Senhor, para as nossas necessidades e derrame o Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. É o que eu te clamo em nome de Jesus Cristo. Esteja, Senhor, com cada um aqui, com cada necessidade que foi colocada, Senhor, nas orações, nos pedidos de oração, e que o Senhor esteja enviando os Teus anjos para a libertação de cada um de nós, e para a salvação, Senhor, e para as necessidades de doença, que o Senhor esteja com cada um também, Senhor, salvando e curando, mas entendendo, fazendo-nos entender que nós precisamos fazer a nossa parte. Em nome de Jesus, prepara-nos para o Teu reino. Amém, Senhor. Amém. Amém. Doutora Giovana, nosso abraço.